Lucas Paquetá de volta ao Flamengo? É isso mesmo que você ouviu. Você vai entender tudo no decorrer desse vídeo. Vamos falar também sobre Jorge Jesus, uma renovação a curto prazo, porque ele recebeu sondagens de clubes ingleses. Vou explicar para vocês toda essa situação também e vou falar também no vídeo de hoje sobre a volta do futebol. Então assiste o vídeo inteiro, não pula nenhuma parte desse vídeo para que você possa ficar bem ligado e antenado em tudo que está acontecendo no Mengão. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa terça-feira. Começa o vídeo, galera, passando as notícias e as informações do Mengão sobre essa notícia envolvendo Lucas Paquetá. Saiu no jornal italiano esse interesse do Flamengo em poder repatriar o Lucas Paquetá. O jornal chamado, deixa eu pegar o nome aqui, vamos lá, Corriere dello Sport, que Lucas Paquetá entrou no grupo de negociáveis do Milan e isso tende a trazer o interesse do Flamengo em repatriar o jogador, em trazer o jogador de volta para o Flamengo, em trazer o jogador novamente para o elenco rubro-negro. Informação que foi apurada, informação que foi trazida e é uma inverdade. O Flamengo não tenta repatriar o jogador, até porque o jogador tem muito mercado ainda na Europa e recentemente recebeu propostas concretas antes da pandemia da Juventus de Turim. Então, com isso, não há um interesse grande nos empresários do jogador em trazê-lo de volta para o Brasil, muito menos para o Rio de Janeiro, até porque o jogador tem muito mercado na Europa. Coisa que aconteceu com o lateral Jorge também, que todo mundo falava que o Flamengo tentava repatriar e os empresários do jogador cravavam que não tem como voltar para o Brasil. Acabou de ir para a Europa o Lucas Paquetá, e uma volta ao Brasil agora não teria sentido, não teria razão. Então a gente está aí trazendo essa informação. Corriere dello Sport deu essa informação, mas nós apuramos, fomos atrás e não é uma verdade. O Lucas Paquetá não está para ser repatriado ao Flamengo. Há muitas propostas de clubes de fora e o que o Flamengo pode nessa questão é numa possível transferência, por ser o clube formador, ter um lucro, ter um ganho muito grande em cima dessa transação, dessa transferência. Agora, cravar que o Lucas Paquetá estaria de volta ao Flamengo, aí já é um outro assunto, aí já é uma outra situação que não tem nada a ver com o assunto, que é o desejo do Flamengo em repatriar. Devido a essa pandemia, o Flamengo não está negociando ninguém com nada e nem ninguém. Vamos falar agora sobre outro assunto, que é sobre a volta do futebol. Segundo informações, o governo já iniciou conversas, é isso mesmo. Os clubes, melhor dizendo, a CBF, representada pelos clubes, já iniciou conversas com o governo federal para a retomada do futebol brasileiro, retomada do futebol nacional aqui do nosso país. A gente teve aí na Argentina temporada que teve um fim, acabada já terminaram a temporada lá na Argentina, e isso vem levantando muitos assuntos. E ontem, em uma entrevista, o nome dele está aqui, que eu vou passar para vocês, caramba, cadê o nome do rapaz? Fugiu aqui o nome da pessoa que deu a entrevista. Carlos da Costa, que falou sobre a volta da produtividade de emprego e das competitividades do Ministério da Economia e das competições. Falou que isso deve acontecer em breve. Estamos trabalhando em grande plano de retomada econômica para fazer com que o nosso país volte às suas atividades de maneira planejada, cautelosa, respirando e planejando adequadamente. Não apenas o governo, mas o setor privado de maneira responsável, tanto com a saúde das pessoas, com o emprego e atividade
econômica. Um setor que é um exemplo disso é o futebol. Declarou, segundo o Costa, o governo já iniciou essas conversas com a CBF, com os clubes, para a retomada do futebol. Já estamos pensando e conversando com os clubes de futebol em retomar as atividades com portões fechados para preservar a saúde da população, seguindo os protocolos para preservar a vida de todos os trabalhadores. Tem um protocolo com testes para quem está envolvido. Tenha toda a proteção para voltarmos a produzir, disse o rapaz esse Costa, que trabalha lá no governo, trazendo essa notícia, trazendo essa informação da volta ao futebol. Pessoas ligadas à CBF trouxeram também essa informação e disseram que não há uma pressão da CBF e não há uma pressão dos clubes. Até algumas pessoas tentaram jogar esse fardo para cima do Flamengo. O Flamengo está pressionando, o Flamengo isso, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo, e não é nada disso. O Flamengo, como a gente viu nas últimas entrevistas do Marcos Braz, na Flá TV, a informação é que o Flamengo está preparado para uma volta ao futebol. Se falar assim, o futebol pode voltar amanhã, o Flamengo está preparado para a volta ao futebol. Já é um sinal positivo? É um sinal positivo o governo tentar essa retomada ao futebol, tentar a retomada das atividades de trabalho, muita gente perdendo emprego, muita gente tendo salário reduzido, e querendo ou não querendo, isso afeta e muito a economia e também afeta muito as pessoas, né? Os seres humanos. E uma volta ao futebol agora seria até mesmo também uma maneira de prender, de segurar as pessoas dentro de casa. Então, queria saber o que você acha desse assunto. O futebol deve retornar agora, ou você acha que ainda não é muito cedo para um retorno ao futebol? Coloca aqui nos comentários. Seu comentário é muito importante para nós do canal Voz Rubro-Negra. Falar agora sobre a situação, cara, envolvendo o técnico Jorge Jesus. E eu vou explicar para vocês essa situação, vou explicar para vocês essa questão. Todo mundo sabe que o contrato de Jorge Jesus está perto do fim. E uma renovação com o Flamengo envolve muitos valores, muitos milhões de euros. Ainda mais com o técnico Jorge Jesus fazendo uma proposta ao Flamengo de renovação em euros, e o euro estando lá em cima, a condição do Flamengo fazer essa transação ficaria um pouco complexa, um pouco complicada. Mas informação trazida pelo site Goal, lá em Portugal, é que o próprio técnico Jorge Jesus está vindo para o Rio de Janeiro para tentar com o Flamengo uma renovação automática de um curto período de tempo, a curto prazo. Por exemplo, o contrato dele vai até maio, junho, digamos assim. Ele renovar o contrato com o Flamengo até dezembro, é isso mesmo. Renovar o contrato com o Flamengo nesse primeiro momento até dezembro. Por que objetivo? Segundo informações até do site Goal, lá de Portugal, há um interesse do Newcastle, da Inglaterra, na contratação do técnico Jorge Jesus. Mas devido a essa pandemia, essa situação, a situação ficou um pouco travada, não houve uma proposta oficial do Newcastle, e sim um interesse na contratação. Jorge Jesus, sabendo disso, sabendo dessa situação, pretende renovar com o Flamengo até dezembro, para em dezembro ele ouvir propostas de fora do Brasil ou também propostas do Flamengo, para aí sim ele decidir se fica ou se não fica no Flamengo. Informação trazida pela Raíssa Simplício, do portal Goal. Informação que foi soltada lá em Portugal. A gente foi atrás e está trazendo essa informação para vocês. Jorge Jesus, que chega nessa sexta-feira, dia 1º de maio, aqui no Rio de Janeiro, deve sentar com os dirigentes do Flamengo para aí sim estudar uma renovação. Pode ser uma renovação a curto prazo, como também pode ser uma renovação a longo prazo. Segundo essas informações, a renovação a princípio seria até dezembro, para em dezembro ele decidir o que ele vai fazer da vida dele. Se vai ouvir a proposta, o interesse do Newcastle,
ou se vai permanecer aqui no clube de regatas do Flamengo, continuar treinando o Flamengo. Ele que postou nas suas redes sociais ontem, vem recebendo muitas mensagens dos torcedores do Flamengo, tá com saudade do futebol, tá com saudade de comandar o Flamengo, tá com saudade da nação rubro-negra. Então isso também pode ser algo que pode favorecer nessa situação, tá certo? Então a gente trouxe essas informações para vocês nessa manhã de terça-feira. Então se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal, aciona o sino de notificações e deixa muito like nesse vídeo para ajudar e fortalecer o trabalho e o crescimento aqui do canal Voz Rubro-Negra, tá certo? Mais tarde a gente volta trazendo mais informações do Mengão para cada um de vocês. Tamo junto, valeu!